sou o Igor Gomes e hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura C, essa estrutura condicional C. A estrutura condicional que eu vou falar agora é somente sobre a estrutura condicional simples. A estrutura C ela tem três tipos. Vou apresentar para vocês essa daqui, que é um fluxograma, tá? Representando a estrutura condicional do C. Como que o C simples funciona? Eu tenho o início do programa, eu vou ter alguma condição, onde eu vou precisar saber se essa condição, se ela atender à condição que eu quero, ela vai estar entrando na estrutura C e executando os comandos que eu quiser. Se ela não atender a minha condição, ele sai do C e dá continuidade ao programa. Então, compreendendo aqui essa parte, vamos lá recapitular. O C ele precisa de uma condição para poder entrar na estrutura dele. Caso essa condição não atenda aos critérios postos aqui, ele não vai entrar na estrutura do C e não executa nada, e ele sai do C indo direto para a continuidade do programa ou finalizar. Eu vou exemplificar tanto no Visual G como no C, certo? Vamos lá. Primeiramente aqui no Visual G. Vou abrir aqui o Visual G e eu vou direto para cá. Vou fazer as comparações direto, tá bom? Como que seria isso? Representando aqui na estrutura do C, ele faz a seguinte questão, certo? Início. O que seria o início? É o programa, né? O começo do programa. As variáveis vão estar também aqui no início, né? E a condição ela vai estar aqui dentro da estrutura. Certo? Vamos lá, já por exemplo, né? Não ficar enrolando muito não. Se o texto aqui, se texto for igual a texto, então ele vai escrever na tela uma mensagem. Essa mensagem vai ser: o texto é igual a texto, certo? Vamos lá. Vou escrever para ele dar um quebra de linha, tá? Então aqui, texto é igual a texto. Isso vai ser a mensagem que ele vai imprimir na tela para mim. Bem simples, não é? Então, o C, o que ele vai fazer? Ele vai comparar duas strings, ou seja, dois textos, e verificar se o texto é igual, certo? Digamos que aqui eu tivesse texto 2. Vocês conseguem ver a diferença? Texto até o O ele é todo igual. Quando eu tenho o 2, ele passa a ser diferente. Nessa comparação ele não entra aqui no texto. Então eu vou aqui apagar para exemplificar melhor, né? E pôr para executar. O que ele vai fazer? Ele faz a comparação e escreve na tela: texto é igual a texto. Ou seja, ele entrou dentro da estrutura. Ele fez a comparação simples e entrou dentro da estrutura. Vou fazer uma coisa mais prática, tá? Digamos que você tenha um programa ou sua página lá do Facebook. O que ele faz? Antes de você entrar no Facebook, você precisa validar seu nome de usuário e sua senha, não é isso? O C ele trabalha praticamente igual. Ou seja, eu vou precisar aqui de duas variáveis, né? Vou colocar aqui a variável nome e a variável senha. Os dois vão ser do tipo caractere.
vou fazer uma comparação de textos aqui. Então, aqui, nome, eu vou colocar o meu, Igor. Eu sempre esqueço disso. Igor. E na senha, eu vou chamar de condicional. Eu esqueci de colocar aqui as aspas, tá? Todo texto tem que ter as suas aspas. Pronto, feito isso, na hora que eu for logar, eu vou fazer a comparação. Se a senha for igual a condicional, eu estou logado. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui, colocar aqui, ó, senha foi igual condicional, ele vai entrar na estrutura do C. Então eu vou colocar aqui, você está logado. Entendendo? Vou deixar mais visual para ficar melhor, tá? Vou colocar aqui escreva. Nome do usuário. Deixa esse aqui. E eu vou pedir para ler, né, para ficar mais fácil da gente compreender o exemplo. Então, leia nome. Isso aqui eu apago, que eu vou colocar direto no programa. O mesmo vou fazer com a senha. Ou seja, eu vou pedir para colocar direto na tela do programa para adicionar um nome e uma senha. A senha ela vai ter que ser obrigatoriamente igual a condicional. Se eu colocar outra senha aqui, ele não vai entrar na estrutura C. Vamos ver. O programa executou e ele está pedindo o nome do usuário, Igor. E qual a senha? Condicional. Certo? Ou seja, ele vai pegar esse texto que eu estou colocando aqui e fazer a comparação mais embaixo. Certo? Condicional é igual a condicional. Então ele vai colocar aqui, ó, está logado. Vamos ver. Você está logado. E se por acaso eu colocar um outro texto, então ele vai passar direto. É isso? Senha qualquer. Uma senha qualquer. Finaliza o programa e não executa nada. Essa foi a estrutura condicional C simples. Então, vamos ver como é que fica no C. Eu vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Eu vou utilizar o exemplo aqui do login, certo? Para a gente ir direto. Então eu vou precisar de duas variáveis, certo? Uma do tipo char, que é o nome, e eu vou mudar um pouquinho, tá? Para senha eu vou utilizar um inteiro. Por que eu vou utilizar para senha um inteiro? Porque eu vou fazer uma comparação de valores, e no C trabalhar com caracteres é um pouco mais complicado, tá bom? Porque no caso a gente vai estar trabalhando com strings, que é uma cadeia de caracteres, e isso é um pouco mais para frente, certo? Então vamos dar continuidade aqui só com o nome como caractere e a senha como um inteiro.
Vou colocar um textozinho para ficar visual. Nome do usuário. Scan F. Porcentagem, o tipo da variável, vírgula, e comercial e o nome da variável, ponto e vírgula. Para senha, nota que aqui eu vou deixar um espaço porque vai ter algo que eu vou precisar fazer daqui a pouco, tá bom? Mas eu vou mostrar sem o que eu vou fazer. Senha, ponto e vírgula, F, porcentagem, D, dia inteiro, e comercial, senha. Então, na minha comparação, o que eu vou comparar? If, que é o se no C, se escreve if, se a minha senha foi igual com dois iguais, foi igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a minha senha tiver esse formato, ela vai me dar a confirmação de que estou logado. Então, vou dar um textozinho na tela. Você está logado. Então, recapitulando, tenho duas variáveis, uma é caractere e a outra é inteiro. Eu vou pedir para o usuário me informar o nome e a senha dele. Se a senha dele for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai me mostrar na tela: você está logado. Vamos pôr para rodar. Já sabendo que vai acontecer um erro, tá? Então vamos ver onde está o erro. Horas depois rodando. Opa, eu esqueci um negocinho aqui que é o ponto e vírgula. Mais umas horas para rodar de novo. Está muito demorado. Então vamos lá. Já me pediu o nome do usuário, Igor, e observe o que vai acontecer agora. Viram que ele pulou de senha e finalizou? Pois é, esse é um problema de se trabalhar com strings em C. O que acontece é que toda vida que eu trabalho com uma string e aperto Enter, eu preciso limpar o buff. E como que eu faço isso? O C ele trabalha com uma funçãozinha chamada flush. Esse flush ele faz a chamada de limpeza de entrada usando std in. Feito isso, ele vai limpar o buff de entrada de caracteres
e dar continuidade, caso eu precise digitar mais caracteres ou qualquer outra coisa, que depois que eu escrevo um caractere, ele automaticamente fica com esse buff no sistema. Então eu preciso limpar ele para poder dar continuidade a receber outros valores. Vamos pôr para rodar novamente. Opa. STD, hein? A escrita errada, STD1. Horas depois. Vamos lá, nome do usuário, e agora sim ele vai pedir a senha. Qual a senha que tem que atender para poder entrar direto? Se eu pôr qualquer outra coisa que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai passar direto também, sem dar quantidade ao programa. Vamos colocar a senha que ele está pedindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, você está logado. Deu para entender essa parte de condição do se? Pois bem, esse foi o se que a gente estava trabalhando, o se simples, tá? Então, tá aí o se simples. Logo depois eu vou estar falando do se composto e do aninhado.